A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos irmãos de Volta Redonda, aos irmãos de Porciúncula, aos irmãos de Tombos, de Lorena, de Itanhandu, de Vargem Alegre e de Moreira César. Vamos ler mais um milagre que Jesus realizou. Esse milagre está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 18. Passando certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é o homem que te disse: Pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringiu o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. Olha quanta coisa nós temos para falar desse milagre grandioso que Jesus realizou. A Bíblia não fala qual festa, que era essa. Jesus foi para Jerusalém por causa de uma festa. Alguns acreditam que era Páscoa, mas nós não sabemos que festa era essa. O lugar onde esse tanque ficava já foi encontrado, Isso mostra a veracidade do relato bíblico. Esse lugar, esse tanque, ele foi encontrado. Agora, existe uma questão aí referente a esse anjo que mexia as águas, Alguns acham que não existia um anjo de verdade, mas as pessoas acreditavam que existia um anjo. Eles defendem até que parte do versículo 3 e o 4 inteiro não faziam parte dos manuscritos originais, porque em alguns manuscritos eles não estão. Se você está com a revista atualizada, seria o 4 inteiro. Eu vou ler aqui para vocês verem o que seria tirado. Geralmente as Bíblias colocam entre colchete, essa parte que alguns acham que não fazia parte do original. Eu vou ler no 3, olha. Neles ficava ali deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Então essa parte que eu vou ler agora é que alguns acham que não fazia parte do original. Esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Então, essa parte que eu li agora, alguns acham que não tinha no original, seria assim. Neles ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Aí pularia para o 5. Estava ali um homem enfermo. Bom, eu realmente acho que nós temos que confiar no texto que está conosco aqui. Se Deus preservou e chegou até nós, é porque essa parte eu creio que fazia parte do original. Realmente Deus acho que permitia que um anjo tocasse naquelas águas e a pessoa primeira que mergulhasse seria curada.
Acho que nós não podemos mudar o texto que está nas nossas mãos, né? Então, eu creio que essas partes fariam parte do original, até porque se não tivesse essa parte, não daria para entender por que as pessoas ficavam ali naquele lugar procurando por um milagre, né? Mas, irmãos, pense comigo, Jesus chegou para aquele homem e falou, tu queres ser curado? Certamente que Jesus sabia que há 38 anos ele estava tentando ser curado. Só que ele não conseguia ser o primeiro a mergulhar na água. Irmãos, e ao invés de responder a pergunta que Jesus fez a ele, ele começou a reclamar das pessoas. Ah, ninguém me ajuda, eu não consigo porque eu preciso de ajuda. Quantas vezes, irmãos, ao invés de colocar a nossa esperança em Deus, nós colocamos a nossa esperança na ajuda de alguém. Nós temos que confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quantas vezes nós estamos reclamando das pessoas, quando na verdade nós temos que falar para Jesus qual é o nosso problema, porque Ele pode resolver. Se Deus mover o coração das pessoas, elas vão te ajudar. Se Deus quiser fazer um milagre, Ele faz. Outra coisa que esse milagre nos mostra é que Jesus é mais importante que um tanque, que um anjo, né? Quantas e quantas pessoas têm uma fé errada, elas acham que se forem num lugar vão ser curadas, elas acham que um tanque pode curá-las, né? Todas aquelas pessoas que estavam em volta daquele tanque, elas não sabiam que Jesus, né, irmãos, era verdadeiramente o Filho de Deus, porque se soubessem, ao invés de estar em volta de um tanque, estaria em volta de Jesus Cristo, porque ele poderia curar, né, aquelas pessoas. Aquele tanque representa a lei, né, que não salva, que condena, e Jesus Cristo representa a graça. 38 anos aquele homem bateu na porta errada e não conseguia. Aquele tanque não foi a solução para o seu problema. No instante que ele encontrou com Jesus, Jesus resolveu o seu problema, Jesus o curou, né? Então confie em Jesus Cristo. Ele pode resolver o nosso problema. Vamos ter uma fé verdadeira, né? Vamos confiar naquele que pode todas as coisas. Depois desse milagre, Jesus disse àquele homem para não pecar, né? Para não acontecer coisa pior a ele. Então nós acreditamos, podemos aqui concluir que ele sofria todo esse mal devido a um pecado pessoal, né? Dele mesmo, um pecado direto. Não um pecado que todos nós temos, mas algo que ele fez pessoalmente. Amém? Aqui também suscitou a questão do sábado, e nós vemos aqui que os judeus perceberam, quando Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Irmãos, as pessoas não chamavam a Deus de Pai, né? Na época do Antigo Testamento. Chamava-se a Deus de Senhor, nós éramos servos de Deus. E Jesus, quando ele dizia que Deus era o seu Pai, ele se fazia igual a Deus, porque se você tem um filho e ele é um ser humano, ele tem todas as potencialidades humanas. Então, meu filho ele também pode aprender a ler, a escrever, ele pode aprender matemática, tudo que um ser humano aprende. Então, se Jesus era o Filho de Deus, ele podia tudo que Deus pode. Então, aqui nós vemos mais uma vez a divindade de Jesus sendo colocada de maneira explícita, né? E esse homem, ele levantou essa questão diante das autoridades judaicas. Então, fica para nós essa questão. Creiamos, né, naquele que pode resolver os nossos problemas. Não vamos depositar nossa fé em lugares, em coisas. O próprio Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, quando ela entrou na discussão de qual monte se deve adorar a Deus, e o Senhor falou, olha, não é no monte aqui em Judá, nem no monte lá em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Eu quero orar pelos irmãos de Vargem Alegre, quero orar também pelo nosso querido Bispo Divino, para que Deus converta seus familiares. Se você tiver também um pedido, mande para nós. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, te peço pelos irmãos de Vargem Alegre, fortalece, acrescenta almas àquele rebanho, abençoa o nosso querido Bispo Divino, que pediu oração, dá-nos graça, Pai, dá graça ao Bispo Divino para ganhar os seus parentes, a mim também, a cada um de nós, Pai, quantas pessoas do nosso lado precisam ouvir, falar do Teu amor, da Tua misericórdia, abre as portas, nos conceda graça,
Te peço por todos os irmãos que estão enfermos, que Tu possa curar para a glória do Teu nome. Dá graça, Pai, a esse ministério. Abençoa cada irmão, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.